vamos analisar o gráfico da função afim. Então, partindo da lei de formação f de x igual a x mais b, vamos verificar o primeiro caso, em que o a é maior do que zero, ou seja, o a ele é positivo. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma função crescente. E como é que fica no gráfico essa função? Então, partindo do exemplo 1, nós temos f de x igual a 2x menos 4. O gráfico fica dessa forma aqui. Você observa que o nosso a aqui, ele é o 2. E o 2 é positivo ou negativo? O 2 ele é positivo. Então, vamos colocar o sinal aqui porque é o que nos interessa para essa análise. Então, se o a ele é positivo, quer dizer que nós temos uma função crescente. E no gráfico aqui, como é que eu vou verificar se ela é crescente ou decrescente? Então, desconsidere essa função. Vamos analisar somente o gráfico que representa a função. Você vai pegar aqui a extremidade da reta e está do lado direito, que é essa aqui, tá certo? Também você pode colocar aqui como parâmetro para você o arame do seu caderno, que fica nessa posição aqui. Ou seja, qual a extremidade da reta está mais próximo do arame do seu caderno? Exatamente isso daqui. E aí você coloca um bonequinho nessa extremidade. Esse bonequinho ele vai subir, vai descer ou vai se manter constante nessa reta? Ele vai subir, ou seja, nós temos uma função crescente. O próximo caso é o que a é menor do que zero, ou seja, o a ele é negativo, certo? Nesse caso aqui, nós vamos ter uma função decrescente. E como é que fica aqui a análise do gráfico? Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui a função f de x igual a menos x mais 2. O gráfico fica da seguinte forma. Aqui vocês vão verificar que o a ele é menos 1. Ou seja, o nosso a ele é negativo. Significa que nós vamos ter uma função decrescente. Se eu não tenho essa função, tenho só o gráfico que representa ela, então vou fazer a mesma análise que eu fiz no exemplo anterior. Pega aqui a extremidade da reta que está do lado direito e desenha aqui um bonequinho nessa extremidade. E verifique que ele vai descer nessa reta aqui. Ah, mas eu prefiro o exemplo do arame do caderno. Ah, então você desenha aqui o aramezinho do seu caderno. Você procura a extremidade da reta que está mais próxima desse arame e desenha um bonequinho. E faz essa análise. Se ele está descendo aqui é porque a função ela é decrescente. O próximo caso e último é aquele em que o a é igual a zero. Nesse caso aqui nós vamos ter uma função constante. No gráfico fica da seguinte forma. Nós temos aqui um exemplo, f de x igual a menos 1. Nesse caso aqui, ele não está aparecendo a figura do x. Por quê? Porque nós temos o seguinte, nós temos 0 vezes x menos 1. Ou seja, 0 vezes qualquer número é o próprio zero. Então, a gente pode eliminar isso aqui e fica apenas o menos 1. Ou seja, o nosso a aqui é igual a zero, que é o nosso caso aqui, certo? Então, quando a é igual a zero, nós vamos ter uma função constante. No gráfico fica da seguinte forma. Esqueça a função e analise só o gráfico que representa ela. Então, você vê aqui que nós temos uma reta aqui, né? Uma reta que ela está paralela ao eixo X. E aí você vai colocar aqui um bonequinho aqui do lado direito dessa reta e você vai verificar que ele vai se manter constante. Ou seja, nós temos o gráfico de uma função constante. Os outros pontos que nós temos para analisar aqui é o ponto B e a raiz da função. Nós já adiantamos no vídeo anterior. Então, o ponto B é exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Então, você olha o gráfico aqui e olha o eixo Y. Onde é que eles estão se cruzando? Exatamente nesse ponto aqui. Então, esse ponto aqui é exatamente o nosso ponto B.
Nosso B aqui, ele é menos 4. Significa que esse ponto aqui, ele é menos 4. Já o ponto onde o gráfico corta o eixo X é a nossa raiz. Aí como é que calcula a raiz? Vamos lá. Nós vimos no vídeo anterior que para calcular a raiz a gente pode utilizar essa fórmula aqui. Menos B sobre A. Então x é igual, porque é menos B? Nós temos o B aqui que é menos 4, então fica o menos da fórmula com menos 4 sobre o nosso A que é 2. Então x é igual, menos com menos dá mais, então fica 4 dividido para 2, igual a 2. Então nossa raiz é 2, ou seja, esse ponto aqui ele é exatamente 2. No próximo caso, da mesma forma, esse ponto aqui é o que o gráfico está cortando o eixo y, ou seja, o nosso b é 2. E aqui nós temos a nossa raiz. E a nossa raiz aqui, da mesma forma, nós temos x igual a menos b sobre a. Então, x é igual, quem é o b aqui? 2. Então, fica menos 2 dividido para menos 1. 2 dividido para 1, nós temos 2. Menos com menos, mais. Então, aqui, nossa raiz é 2. E nesse último caso aqui, nós não vamos ter raiz real, porque a reta não cruza o eixo x, certo? Então, esse ponto aqui é o ponto onde a reta está cruzando o eixo y, ou seja, aqui é nosso b, que é menos 1. Nesse sentido, caso você se depare com um problema que exija você determinar a lei de formação de um gráfico dado, então você vai analisar esses pontos. Primeiro, você vai ver se a função é crescente, decrescente ou constante. Com isso, você já ganha o sinal do A, né? Ou até mesmo o valor. Porque se a função for constante, você sabe que o A é igual a zero. Aí você parte para o próximo ponto, vai ver aqui quem é o B. Então, o gráfico está cortando aqui o eixo Y exatamente no menos 4, então o nosso B é menos 4. E se com isso, com essas duas informações, você não conseguir assinalar a alternativa correta, você vai para a última análise, que é a raiz. Ou seja, você vai olhar aqui, onde o gráfico está cortando o eixo X, e esse ponto aqui é exatamente a raiz da função. Ou seja, você pegando ele, substituindo na função, ele vai ter que zerar essa expressão aqui. Ou seja, coloca o 2 aqui no lugar do x, fica 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 dá 0. Então, tenho certeza que a função que representa esse gráfico aqui é a alternativa que tiver essa função. Então, para os demais casos, você vai fazer a mesma análise.